Olá você, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Notícias Comentadas aqui pelo seu canal 8 NET Cidades. E você já sabe, você pode acompanhar o nosso programa também em diversos horários alternativos ou pelo site www.primetvproduções.com.br. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para falar sobre assuntos, sobre comentários de notícias as mais importantes, notícias que sejam de interesse para a nossa sociedade. Doutor Orlando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora, que nós já abordamos várias vezes aqui. A pessoa que erra, que cometeu um crime, um roubo, merece uma segunda chance? Existe no Código Penal a figura do perdão judicial, né? O perdão judicial é previsto por lei. Mas o perdão judicial não é tão amplo assim. Por exemplo, no caso de um homicídio culposo. Há pouco tempo houve um caso em que um pai, dirigindo o automóvel, causou a morte de uma criança, filha, e pleiteou o perdão judicial, alegando que já havia pago a pena pela dor na alma que sentiu. Além da dor na alma pela morte do filho, ainda cadeia. Aqui nas imediações de Emmental, há alguns anos atrás, houve um caso bem marcante, que até foi divulgado pela imprensa. Um motorista de caminhão ia saindo de casa com seu caminhão, deu marcha ré, não percebeu que a criança estava atrás, acabou matando a criança. E o caso foi para a justiça. Eu assisti à audiência. E o juiz sentiu-se até comovido diante do pedido da defesa do perdão judicial, alegando que já a pena já estava cumprida. Mas haveria pena a cumprir? Houve um pequeno... Não seria um caso nem de homicídio culposo, não seria nada disso. Então, em alguns casos, pode haver, sim, o perdão judicial. A lei prevê perdão judicial. E existe a lei. Não faz muito tempo, aqui na Castelo Branco, um amigo nosso vinha para Londrina e houve um acidente. Ele estava com a filhinha dele no caminho no automóvel. E acabou, a menina perdeu a vida no acidente. Quando existe morte, há processo. Não se pode impedir, não se pode deixar de abrir um processo. Por qualquer ato criminoso que haja, qualquer ato, uma lesão corporal, uma ameaça, cabe sim o processo criminal. Mas em alguns casos pode haver, sim, o perdão judicial. Mas não é esse caso que você falou. Esse caso é uma nova oportunidade. Por exemplo, o indivíduo comete um crime violento, né? Exato. Aí, uma emboscada, enfim, um crime qualificado. Entendemos que não, né? Não, porque houve um ato praticado. Premeditado. E a lei tem que ser cumprida, né? Não é o caso do juiz, bom, eu vou dar uma oportunidade para ele, vou absolver, não. Isso poderá até acontecer no tribunal do júri, que eu não sou favorável ao tribunal. Eu acho que o tribunal do júri é muito a desejar. Mas em muitos casos o tribunal do júri chega até a absolver. Mas entendemos que não. O que é importante, minha gente, que eu já falei aqui, nós já falamos aqui algumas vezes, né, Clodoaldo, sobre a questão dos presídios. Não dar uma oportunidade desta forma, colocando liberdade não, mas dar uma oportunidade para que ele possa trabalhar e possa se recuperar, mas não em liberdade. Eu falei esses dias sobre o caso do sermão pregado pelo pastor Rodolfo Montosa, da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, do Espaço Esperança. Rodolfo Montosa é filho do nosso amigo Elias Montosa, né? E ele, inclusive, falou sobre números, olha, números 35. Na Bíblia está, números 35,
versículos 6, 5 e 34. Naquela ocasião do Oriente Médio, quando a pessoa cometia um homicídio, existiam cidades, 7 cidades refúgio, e os criminosos iam para lá e só saíam de lá quando morria o líder, o chefe político. Ali ficava se estabelecendo, trabalhando. Talvez fosse o caso, Clodoaldo e telespectadores, de se pensar, isso cabe ao legislador, não é ao juiz de direito, não é ao promotor. Lei. Olha, minha gente, é preciso saber a situação desses presos. Vocês não fazem ideia, a situação em que vivem esses homens na cadeia. Doenças, já falamos no programa anterior, doenças sexuais, tudo quanto é tipo de doença existe ali. Ali são gerados filhos, né? Crianças geradas ali, mulheres se engravidam ali, né? Aquela promiscuidade. Então, o ideal seria que se formasse, o dinheiro, que se vendesse esses edifícios onde estão as penitenciárias, daria uma fortuna. Com esse dinheiro, criar cidades, formando cidades, onde eles estariam os presos. Mas não está 1.000 alqueires, 2.000 alqueiros, não sei quantos. Então o governo, em vez de construir aí presídios de segurança máxima, só que numa área muito restrita, se constrói ali numa cidade de refúgio, né, uma grande quantidade de terras, onde eles vão poder produzir, trabalhar, só gastando, vão ter a mente ocupada. Vender essas áreas construídas, aplicar dinheiro construindo cidades refúgio. Como seria a cidade? Como eu já falei, talvez 1.000 alqueires. Ali eles plantam, ali eles colhem, ali eles se casam, ali eles se multiplicam, mas dentro de uma sociedade separada. Não seria uma sociedade paralela de recuperação. Mas, já falamos aqui, cada preso custa para a nação 3 problema por mês, cada um. E não está produzindo nada. Estão se arrebentando por ali, criando ainda mais, intensificando mais o crime, porque a pessoa sai daí revoltada. Sim, ele fica o dia todo preso ali, sem atividade, só gastando. Mente vazia é a oficina do diabo, não é? Exatamente. Então eu acho que seria o caso de... Aliás, nós já mandamos uma ocasião, um ofício a Dilma, pedindo essas providências. Já foi mandado, deve estar com ela lá. O importante é que se tomem as providências. Cidades refúgios. Cidades onde os presos possam trabalhar. Área grande. Porque o problema... Não seria até absurdo. Coloca, por exemplo, um peso na perna dele, 2, 3 dias, acabou, não sai de lá mais. Mas nem isso não precisa. O problema... Muros que não saiam. Pode ser no sertão, pode ser no Amazonas, no Mato Grosso, né? Exato. O problema que nós temos visto é isso, né? O governo investe tanto em segurança, só que sempre falta espaço nos presídios para acomodar mais presos. Então a situação é uma bola de neve e vamos parar quando? Doutor, essa semana aí, né, na semana passada, nós tivemos um caso de alguns menores aí que foram presos, que já tinham passagem pela polícia. O que chamou a atenção foi um garoto de 11 anos, doutor. 11 anos já roubando carro, né, aqui em Londrina. Ele e mais 2 amigos, em 3 menores. Esse não é nem adolescente, é criança de tudo. 11 anos já envolvido e já tinha passagem pela polícia. É um problema social muito sério. E os poderes públicos terão que tomar providência. Aliás, eu ouvi nesses dias, numa emissora de televisão, o ministro da Justiça falando sobre isso. Por 5, por 10 reais. Há o maior foco de criminalidade no mundo hoje. Como é difícil, não é fácil o jovem, qualquer pessoa largada, não é fácil. Entorpecentes. Esse é o ponto mais
cruciante. Há poucos dias eu conversei com uma senhora que ela falou que ela acordou à noite e o filho lhe disse: ou você me dá a televisão para eu vender ou eu ponho fogo na casa. Ou você me dá a televisão que eu vou vender ou eu ponho fogo na casa. A mulher me contou. Ela entregou a televisão, viu que o filho saiu com a televisão nas costas, abriu o portão, saiu pela noite adiante, pela noite adentro, para vender a televisão, para pagar uma dívida que tinha de entorpecente, porque se não pagasse, poderia até morrer. Então, é um problema muito sério. Você não faz ideia, minha gente, a gravidade, como é difícil, não é fácil o jovem, qualquer pessoa largar da droga, não é fácil. É preciso que o governo se empenhe com campanhas e mais campanhas. Eu vi o ministro da Justiça falando exatamente sobre isso, porque a criança não tem o arroz, não tem o feijão, não tem o calçado, o pai desempregado, né? Esse drama social. Meus amigos, vocês procurem estudar. O Zaqueu de Mello dizia o seguinte: às vezes a pessoa vai criar galinha, né? Então chega numa livraria e fala: escuta, você tem um livro aí que ensina a criar galinha, né? Mas quando vai ter um filho, quando a mulher fica grávida, não procura um livro para saber como deve educar os filhos. É de grande importância a educação dos filhos. Eu sempre reporto ao que disse o padre Fábio de Mello esses dias. Ele falava sobre a necessidade de um lar bem equilibrado. Então a educação começa em casa. A escola ajuda, a sociedade ajuda, mas é dentro de casa que se tem a perfeita ou a mais desejável educação. Porque quem quiser um filho equilibrado tem que dar amor a esse filho, não usar violência. Eu estava ouvindo esses dias na televisão um psiquiatra analisando esse crime que houve nos Estados Unidos, em que lá no cinema houve um massacre, mataram 12 pessoas. Meus amigos, prestem bem atenção, porque isso é muito importante. Esse psiquiatra, analisando, ele disse que a primeira coisa que tem que saber é saber se esse filho foi criado com violência. A primeira coisa que precisamos saber é se esse filho foi criado com violência. Se havia um bom ou mau ambiente em casa. Caso contrário, só pode ter sido uma esquizofrenia. Então vocês vejam a importância que há na educação do filho. A educação com violência. Aquilo vai crescendo dentro da criança. E aí chega nessa situação. Esse rapaz matou 12 pessoas e acha que está com razão. Ele acha que está com a razão. Não se arrepende. Então, esse psicanalista, esse psiquiatra disse: a primeira coisa que temos que ver é se ele foi criado num ambiente de violência. Houve violência contra ele. Se houve violência na infância, ele está reproduzindo o que ele aprendeu. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas. Meus amigos, voltaremos amanhã. Diariamente estaremos sempre aqui falando com vocês, comentando assuntos de interesse social. Apenas comentários, nada mais que comentários. Lembrando a você que o nosso programa é exibido em vários horários alternativos durante a semana. Então você vê o melhor horário para você assistir. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até amanhã.